Bom, meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Tibino, aqui do canal Tibino, o Pensador. Eu venho aqui, amigos, fazer alguns comentários e deixar algumas considerações minhas sobre as coisas que estão acontecendo em nosso país nos últimos tempos. Nós estamos em 2017, em pleno século XXI. E eu estava aqui agora de manhã cedo, assistindo um jornal, no noticiário da manhã, e então saiu a notícia de que nós somos, nesse Brasil nosso hoje, 14 milhões de desempregados. São 14 milhões de pessoas que procuram, que vão atrás de emprego e não acham. Mas essa estatística, ela ainda é um pouco furada, porque na verdade são 14 milhões de desempregados que vão nas filas de emprego, procurar emprego, mas eles não contam, não entram nessa estatística aqueles que já desistiram de procurar um emprego. Porque tem muita gente que nem procura mais. O camarada vai vender um picolé, o camarada vai vender um salgado, o camarada vai catar papelão na rua, o camarada vai para a roça trabalhar na informalidade. Então esse camarada, ele não entra mais nessa estatística, porque essa estatística de desemprego é somente aqueles que estão na fila do Cine, dos poupa-tempos da vida, procurando emprego. Mas eu lhes pergunto, por que será que esses governantes, ao contrário de governarem para o povo, ultimamente só têm ferrado com o povo? Eu vou falar aqui agora e vocês vão de concordar comigo. O que acontece é o seguinte: esse Michel Temer, o Lula, a Dilma, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, qualquer presidente que seja, nunca governaram esse país sozinhos. Na verdade, gente, existe um poder oculto muito forte, muito poderoso por trás desses governantes nossos. Eu sei, pessoal, que existe um governo oculto, um poder oculto por trás de todos os líderes e governantes das nações do mundo. Existe uma nomenclatura que se chama-se a nova ordem mundial. E o que significa esta nova ordem mundial? Na verdade, amigos, a nova ordem mundial e o poder oculto são, na verdade, uma poderosa elite secreta. São pessoas poderosíssimas, riquíssimas, com uma agenda globalista para dominar o mundo. E eles querem governar o mundo por meio de um governo central, um governo único, autoritário e ditatorial. Um governo este que irá substituir os governos de todas as nações soberanas do mundo. Ou seja, todos os países e nações do mundo perderão a sua soberania e a sua autonomia sobre si próprio e sobre os seus cidadãos. Mas por que isto, amigos? Porque, na verdade, toda essa crise, ela é intencional, porque a intenção de cada governante é estar quebrando o seu país. Vejam só o exemplo lá na Venezuela, vejam só o exemplo lá na Argentina. A Argentina, que há 30 ou 40 anos atrás era considerada como um país de quase primeiro mundo, hoje a Argentina está quebrada, a Venezuela está quebrada, sendo que a Venezuela é um dos países que mais tem petróleo no mundo, sendo que a Venezuela é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, mas está tudo falido, todo mundo está quebrando tudo. Sabe, os governantes do mundo inteiro, mas por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão fazendo isso, gente? Por que eles estão fazendo essa sacanagem com a população de cada país?
é porque, na verdade, essa elite globalista, esse povo que quer implantar uma nova ordem mundial, é isso que eles querem fazer. Eles querem quebrar os países. Vai chegar num ponto em que os países e as nações soberanas irão perder a sua soberania, irão perder a sua autonomia, vão perder a sua independência financeira e perderão o controle do seu próprio rumo, o controle do seu próprio destino, vão perder o controle dos seus próprios cidadãos. Meus amigos, todas as nações do mundo vão deixar de serem soberanas, e sabem por que isso? Porque elas irão perder a sua independência financeira. Eles estão dando golpe no lado mais fraco de qualquer país, quebrando esses países financeiramente. E uma outra coisa, não é só quebrando o país, não. Não é só quebrando os países no dinheiro, não. Os recursos naturais serão todos tomados, confiscados, ou então, na melhor das hipóteses, serão vendidos a preço de banana para esse pessoal mais rico que existe por esse mundo afora. Esse povo aí que ninguém conhece, mas eles existem. Esse povo que querem dominar o mundo. Um exemplo clássico aqui no Brasil aconteceu no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A Companhia Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal genuinamente brasileira, foi vendida a preço de banana para grupos estrangeiros secretos. E isso é apenas um exemplo, amigos. Isso é apenas um exemplo, uma amostra de como que as coisas acontecem aqui no Brasil, de como que as coisas funcionam aqui no Brasil. O nosso país está sendo literalmente entregue nas mãos da elite mais poderosa do mundo. Quem foi que comprou a Vale do Rio Doce? Ninguém sabe. Quem foi que comprou a Usiminas? Ninguém sabe. Quem foi que comprou a Cesita? Ninguém sabe. E essas empresas eram todas do governo federal, eram todas brasileiras, eram todas empresas dos brasileiros. E eram empresas que davam muito emprego. Agora estão todas nas mãos de gente que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. É a maior sacanagem que estão fazendo com o nosso país, com o nosso Brasil, com o nosso povo brasileiro. A Vale do Rio Doce, a Usiminas, a Cesita eram empresas que davam muito emprego aqui no Brasil. Foi tudo vendido a preço de banana. É assim que funcionam as coisas aqui no Brasil. É assim que as coisas andam aqui no Brasil, infelizmente. Mas num futuro bem próximo, todos os cidadãos brasileiros, não só brasileiros, mas cidadãos do mundo inteiro, do mundo todo em geral, vão ter que portar apenas um único documento pessoal. Esqueçam a identidade, esqueçam a carteirinha de identidade, esqueçam o CPF, esqueçam o título de eleitor, esqueça a certidão de nascimento, esqueça os cartões de vacina. O documento do cidadão, na verdade, vai ser um só, somente um, porque ele vai ser um documento, porque ele não vai ser um documento nem brasileiro, não vai ser um documento nem argentino, nem americano e nem venezuelano. Vai ser um documento universal. É isso que a nova ordem mundial quer fazer, um único documento universal. Sabe por quê? Porque num futuro bem próximo, meus amigos, todos nós, eu, você, seus amigos, seus parentes, estaremos todos subordinados e sujeitos a um único governo central. Apenas um único governo mundial para governar ou dominar o mundo todo. Esqueça o presidente dos Estados Unidos, esqueça o presidente do Brasil, esqueça o presidente da Argentina, esqueça os presidentes europeus da França, Portugal, Espanha, esqueçam todos. É uma pessoa só, apenas uma organização só. Parece um filme de ficção científica, mas não é não. Nós estamos caminhando para esta realidade. É por isso que eles estão quebrando os países,
quebram-se os países todos, né, para depois surgir uma organização poderosa, muito rica, muito forte no dinheiro e banca um país inteiro. Aliás, um país não. Querem, na verdade, bancar o mundo inteiro, querem dominar o mundo inteiro. E sabem por quê? Porque todos nós estaremos subordinados e sujeitos a um único governo central, um único governo mundial. E ainda existe uma outra agenda importante na pauta de discussões para viabilizar tal projeto e implantar a nova ordem mundial. Esta agenda está na questão da população mundial. Nós somos hoje no mundo inteiro em torno de cerca de 7 bilhões de habitantes. E de acordo com as estatísticas, de acordo com os estudos, chegaremos a 10 bilhões de habitantes até 2030. E 2030 está aí perto, pois já estamos em 2017. Daqui a 13 anos estaremos no ano de 2030 com cerca de perto por aí, mais ou menos 10 bilhões de habitantes. E segundo esses poderosos, o nosso planeta não suportará tanta gente. É preciso fazer então, urgentemente, uma redução populacional. E de acordo com esses idealizadores desta nova ordem mundial, segundo eles dizem que para se viver uma vida mais digna, confortável, luxuosa e autossustentável, a população tem que ser reduzida no mundo todo pelo menos a 500 milhões de habitantes, para a regeneração do planeta e a sua sustentabilidade. Agora vocês imaginam, pessoal, meu amigo, você imagina, minha amiga, 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. A intenção desta nova ordem mundial, dessa elite poderosa do mundo, desses globalistas que se acham os donos do mundo, é reduzir a população a pelo menos 500 milhões de habitantes. Vocês sabem o que é isso? Meu irmão, minha irmã, são 6 bilhões e meio de pessoas a serem assassinadas e apagadas da face da terra. E eles vão fazer isso, meus amigos. Eles vão fazer isso. Eles vão tentar fazer. Vão fazer, não. Eles vão tentar fazer. Fazer mesmo não vão conseguir. Não vão fazer, não. Porque Deus é mais poderoso. Deus não vai deixar isso acontecer. Mas segundo esses poderosos, a população do planeta terá que ser reduzida de 7 bilhões de habitantes. Tem que ser reduzida a pelo menos 500 milhões de pessoas para a regeneração do planeta e a sua sustentabilidade. Porque, segundo o que eles dizem, o nosso planeta Terra não suporta tantas pessoas. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: esta nova ordem mundial, que hoje muito se fala, porque é moda falar isso na internet, mas isso eu ouço já há mais de 20 anos, só que agora, com o advento da internet de uns 20 ou 30 anos para cá, o povo já está mais sabendo sobre estas coisas. Mas, na verdade, essa nova ordem mundial, ela já está sendo planejada e implantada há mais de 100 anos. E o seu instrumento de manobra, a sua ferramenta de manobra mais eficaz é a maçonaria. A maçonaria é o instrumento de manobra de massa mais eficaz para manejar, para manipular, conspirar, subjugar e até matar todos os seus opositores, ou seja, todos aqueles que são contra esse plano oculto e diabólico de dominar o mundo. A maçonaria que está por trás desses poderosos para reprimir qualquer resistência contra esse plano diabólico. Mas, na verdade, a maçonaria sempre esteve a trabalho dessa elite globalista que é a mais poderosa do mundo, os Illuminatis. Guarde bem esse nome na sua cabeça, porque vocês ainda ouvirão falar muito nesse nome,
os Illuminatis. Quem são os Illuminatis? Os Illuminatis são, na verdade, uma sociedade secreta embutida dentro da maçonaria e que são mais fortes do que a própria maçonaria. E são eles que dominam e manobram o cenário político mundial, controlam e dominam os recursos naturais de todos os países, controlam a lavoura, controlam a mineração, controlam o petróleo no mundo todo. São esses os Illuminatis, esse povo rico aí e poderoso, porque eles estão com 70% a 80% de todas as riquezas do mundo todo. E a maçonaria trabalha há pelo menos uns 200 anos para essa elite globalista e poderosa. Pelo menos 200 anos. Reparem para vocês verem, amigos, não é só aqui no Brasil, não. Isso é aqui no Brasil, é lá na Argentina, é no Paraguai, é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é na França, enfim, é no mundo inteiro. A maioria dos ricos e poderosos do mundo inteiro estão na maçonaria. A gente não pode falar que são todos, não se pode dizer que são todos, mas eu diria que 90%, tá? Pelo menos 90% dos ricos e poderosos estão na maçonaria. Empresários, políticos, governadores e presidentes de países, a maioria dos artistas de fama mundial, grandes comerciantes, prefeitos, altos funcionários públicos, diretores e presidentes de grandes empresas, alguns cientistas, professores e diretores de grandes escolas e faculdades, médicos, padres, pastores, bispos, até pastores, bispos, oficiais militares e civis. Enfim, quase todas as pessoas que detêm um certo poder em suas mãos estão na maçonaria. E estão, de uma certa maneira, ajudando a implantar um caos, uma confusão no mundo todo, para depois de tudo desorganizado, bagunçado, né? Tudo desorganizado, tudo bagunçado, surgirá então uma organização poderosa, poderosíssima, eu diria uma organização muito forte mesmo. Eu diria o seguinte, uma espécie de anticristo mesmo. Vai chegar uma organização ou uma entidade ou um sistema político, financeiro, religioso muito poderoso. O mundo vai estar uma bagunça só. E aí vai chegar uma organização e vai tomar conta de tudo. Porque eu não sei se vocês já perceberam. Reparem, por exemplo, nessas leis famigeradas, nessas leis destruidoras da sociedade e nessas más administrações que implantaram no nosso país nos últimos 20 anos. E não é só aqui no nosso país, não, no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. O mundo todo está uma bagunça só. Mas por que isso? É porque é intencional. Na verdade, essa confusão, essa desorganização, ela é intencional, ela é proposital. Porque uma sociedade desorganizada é uma sociedade mais fácil de ser manipulada e escravizada. É só o povão mesmo, é só o povo que não sabe dessas coisas. A grande massa ser remanejada e manipulada para o abate total, para serem eliminados pela nova ordem mundial e o governo oculto do mundo. Porque eles vão tentar reduzir a população de 7 bilhões de habitantes para apenas 500 milhões. Vai ser uma guerra terrível, será uma grande carnificina. Vou dar aqui um pequeno exemplo aqui para vocês. O Hitler foi um gatinho perto do que está por vir. Hitler matou 6 milhões de pessoas. Hitler matou 6 milhões, não foi só de judeus, não. Hitler matou judeus, ciganos, prostitutas. Hitler matou homossexuais. Foram 6 milhões de pessoas. Esta nova ordem mundial é pior do que isso. Ela quer acabar com 6 bilhões e meio de pessoas. E o povão mesmo não sabe dessas coisas. O povão, a grande massa ser remanejada, manipulada
e exterminada pela nova ordem mundial e este governo oculto, que anda agindo por detrás desses nossos líderes políticos, desses nossos governantes. E eu venho aqui, amigos, com esses comentários com essas considerações, tentando abrir a sua mente para a realidade da vida, para o que realmente está causando tanta crise e tanta confusão no mundo inteiro. Porque eu tenho observado há muitos anos e me perguntado sempre: meu Deus, o que será que está acontecendo com os nossos políticos e governantes nos últimos tempos? Parece que eles ficaram burros, parece que emburreceram, ou eles estão, na verdade, trabalhando contra o povo. Porque se vocês observarem bem, os seus atos, as suas ações, as suas atitudes e as suas leis famigeradas, elas foram pensadas e elaboradas e criadas contra o povo. Reparem que confusão causou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disseram que as leis que compõem o Estatuto da Criança e do Adolescente são leis que vieram para proteger as nossas crianças e adolescentes. E aí, junto veio o Conselho Tutelar para fiscalizar os pais e os filhos. Tudo muito bom, tudo muito bonito, somente no papel. Tudo muito organizado, tudo muito bom, mas é só na teoria. Porque na prática mesmo, na realidade, na verdade a situação piorou muito e piorou para pior, porque os pais perderam a autoridade sobre os filhos. As autoridades e os educadores perderam o controle sobre a juventude depois dessas leis famigeradas e idiotas, leis destruidoras da família. E depois vieram com a lei do desarmamento. Desarmaram a população para diminuir a violência e, no entanto, a violência mais do que dobrou depois dessa lei. E agora, o pai de família, trabalhador, honesto, cumpridor dos seus deveres e pagador de impostos, não tem como defender a sua família. Não tem como defender o seu patrimônio. O mundo está uma confusão só. Violência e corrupção exacerbada aqui no Brasil. Fome na Venezuela. Vocês não sabem, mas os venezuelanos estão fugindo a pé. Estão caminhando 400, 500, 600 quilômetros a pé para atravessar a fronteira do Brasil, para chegar no estado de Roraima, para conseguir pelo menos um prato de comida, porque a população lá está passando fome. Então, violência e corrupção aqui no Brasil. Fome na Venezuela. O Estado Islâmico fazendo matança e mais matança no Oriente Médio. E ninguém não faz nada para acabar com esses flagelos. Mas a gente vem aqui, amigos, tentar esclarecer e abrir a sua mente. Agora você entende que a intenção de tanto caos no mundo, na verdade, ela é intencional, é proposital, para que o povo vá se matando uns aos outros por interesse de umas poucas famílias bilionárias e os mais poderosos, para depois dominar o mundo e implantar uma nova ordem mundial. Portanto, meus amigos, não se iludam com nossos políticos e governantes, porque se depender deles, estamos todos ferrados. Infelizmente, não tem como reverter isso. Querendo nós ou não, o mal já está feito, e as coisas vão piorar ainda mais. Infelizmente, amigos, as coisas vão piorar ainda mais.